pessoal, prontos para mais uma aula? Espero que sim. Vamos lá? Na aula passada, vocês viram a passagem do mito ao logos. E agora, vamos entrar no campo da ciência, conhecer o conhecimento. Vamos então aprender a conhecer? Vamos então aprender a conhecer. O que é o conhecimento? Vocês já se perguntaram como é o conhecimento? De onde se originam os conhecimentos? O conhecimento é possível? Qual é o fundamento do conhecimento? De onde se originam as ideias, os conceitos e as representações? Vocês acham que aqui nesta aula vocês vão ter conhecimento? Vocês realmente pensam que é possível conhecer alguma coisa sobre algo? Será que o conhecimento é real? Será que o conhecimento existe dentro de nós e não fora? Ou era que existe fora e não dentro? Será que eu realmente estou aqui diante de vocês? Será que eu realmente existo? Como posso ser real para vocês se o meu corpo não está presente na presença de vocês? O conhecimento do ser é possível? É possível conhecer o ser na sua existência humana? Ou será possível conhecer o ser só na existência animal? Conhecer a si próprio pode te dar algum poder? Será que quem tem conhecimento tem poder? Viver sem conhecer a natureza das coisas é possível? É possível conhecer algo sem ver? Será que essas perguntas que eu acabo de fazer são mesmo importantes para essa aula? Não respondam agora. Esperem mais um pouquinho. Ao final dessa aula voltaremos aqui, certo? Deixo a resposta para vocês descobrirem no decorrer da aula, porque agora vamos entender se é possível compreender e se é possível compreender sobre o conhecimento. Bom, dependendo da resposta dada aos problemas que levantei para vocês nas perguntas, é que vamos poder destacar aqui para vocês as seguintes correntes filosóficas: o racionalismo e o empirismo. Vamos entender logo mais quem criou e seus conceitos? Lembram que comecei a falar dessas correntes na primeira aula, ao mostrar o surgimento da filosofia? Vocês lembram de Platão? Lembram de Aristóteles? Pois bem, não esqueçam esses grandes pensadores, porque eles são a base do nosso alicerce. Ou seja, se hoje estamos aqui podendo conhecer sobre o conhecimento, é porque veio deles as portas que vão direcionar todo o pensamento ocidental até os dias de hoje. Meus caros alunos, vocês vão perceber que a partir dessas duas grandes teorias surge a árvore do conhecimento e os pensadores que seguem vão bebendo dessa fonte para criar e recriar, inventar e reinventar o conhecimento. Assim, vão criando suas teorias, seus conceitos. Pessoal, lembra das perguntas? Muitas, não é verdade? Sim, vocês vão dizer. Mas é preciso ter começado assim porque quero que entendam que uma pergunta filosófica pode ser feita em qualquer assunto. Porque a filosofia, ela lida com tudo no mundo e com todo o conhecimento. Mas, tradicionalmente, e para fins de estudo, a filosofia ela é dividida em 5 ramos. E cada um é organizado em torno de certas questões distintas. Os ramos são a metafísica, a epistemologia, essa vamos descobrir hoje, aqui nessa aula. Agora, a lógica, a ética, a estética, vamos deixar para adiante, nas próximas, para vocês conhecerem na próxima aula. Além disso, a partir do ano de 1900,
Surge também a filosofia da linguagem, que se tornou tão importante que desde esse período, muitas vezes, ela é considerada como outro ramo da filosofia. Mais adiante, eu cito e falo um pouquinho da filosofia da linguagem para vocês. Vamos entender o que significa esses temas. Primeiro, a metafísica, que é o estudo da natureza, fundamental da realidade, da existência e das essências das coisas. Metafísica em si, muitas vezes dividida em duas áreas, a ontologia e a cosmologia. A ontologia é o estudo do ser. A cosmologia é o estudo do universo físico, ou o cosmos. Tomando como todo, cosmologia é também o nome do ramo da ciência que estuda a organização, história e futuro do universo. Lembram da aula passada, a origem do mundo a partir da mitologia grega? A metafísica lida com questões como o que é real, qual é a distinção entre a aparência e a realidade, quais são os princípios e os conceitos mais gerais pelos quais nossas experiências podem ser interpretadas e compreendidas? E será que possuímos livre-arbítrio ou são nossas ações determinadas por causas sobre as quais não temos controle? Os filósofos têm desenvolvido uma série de teorias na metafísica. Essas teorias incluem o materialismo, o idealismo, o mecanicismo, a teleologia. O materialismo afirma que apenas a matéria tem existência real e que sentimentos, pensamentos e outros fenômenos mentais são produzidos pela atividade da matéria. O idealismo afirma que todas as coisas materiais são uma ideia ou uma forma de uma ideia. No idealismo, os fenômenos mentais são de fundamental importância e tidos como reais. O mecanicismo sustenta que todos os acontecimentos resultam de forças puramente mecânicas e não de forma proposital, e completa mostrando que não faz sentido falar do próprio universo como tendo um propósito. A teleologia, por outro lado, afirma que o universo e tudo que nele existe ocorre para algum propósito. Esses são apenas alguns exemplos e questões com as quais a filosofia lida. O objetivo aqui é tentar elucidar os pontos que podemos encontrar dentro da filosofia e que fazem parte dela. Não é responder de forma esmiuçada cada uma dessas questões, mas apresentar de forma geral os ramos de pesquisa, os métodos e os possíveis resultados que podemos ter através do aprofundamento dos estudos em filosofia. Segundo a epistemologia, tem como objetivo determinar a natureza, a base e a extensão do conhecimento. Ele explora as várias formas de saber, a natureza da verdade e as relações entre conhecimento e crença. A epistemologia faz perguntas tais como: quais são as características de conhecimento genuíno? O que é a verdade? Concomitante a esta, como podemos saber o que é verdadeiro ou o que é falso? E existem diferentes tipos de conhecimento, com diferentes motivos e características. Os filósofos muitas vezes fazem distinção entre dois tipos de conhecimento, o a priori e o empírico. Vamos chegar a um conhecimento a priori pelo pensamento, sem possibilidade de recursos independente da experiência. Uma peculiaridade da filosofia é que a pergunta "o que é a filosofia?" é por si só uma questão de filosofia. Mas a pergunta "o que é arte?" não é uma questão de arte, a questão é filosófica. O mesmo é verdade para perguntas como: qual é a história? O que é a lei? Cada uma dessas é uma questão de filosofia. Tais questões são fundamentais para a filosofia da educação, a filosofia da história, a filosofia do direito e outras, filosofia de campos. Cada um destes campos tenta determinar as bases fundamentais, categorias e métodos de uma instituição ou área de estudo particular. Portanto, uma forte relação existente entre a filosofia e outros campos da atividade humana.
Esta relação pode ser visto examinando dois campos. A filosofia e a ciência. 2, filosofia e religião. O objetivo principal de alguns filósofos não é a compreensão do conhecimento. Em vez disso, eles tentam ajudar as pessoas a suportar a dor, a ansiedade e sofrimento da existência terrena. Tais filósofos tentam fazer a reflexão filosófica sobre a natureza e a finalidade da vida, executar a função da religião. A história do pensamento ocidental testemunhou como as especulações filosóficas concentraram em determinados temas, e estes temas foram discutidos em diversos períodos e tornaram-se o que hoje chamamos de problemas filosóficos. Entre os principais problemas filosóficos está o do conhecimento. Para compreender a si e o mundo, os homens querem também entender a sua própria capacidade de entender. Ou seja, se é possível conhecer alguma coisa de algo, como eu posso entender que isso é conhecimento? As questões levam à busca do conhecimento. Lembram que eu disse na primeira aula que vocês deviam terminar essa disciplina com uma interrogação? Senão, nada terá valido a pena. A filosofia era até então absoluta, mas agora a ciência vai ocupar o seu espaço no mundo, porque até a Idade Média tudo fazia parte de estudos no campo da filosofia. Mas a partir de Galileu acontece essa ruptura e agora o conhecimento acontece não mais só pela filosofia, mas cria-se o campo de estudo da ciência. A ciência é o pensamento humano fora do pensamento do divino. O conhecimento científico vem através da mente humana pelo homem. Acontece aqui a separação entre fé e razão. Vou começar a falar para vocês como começou esse processo. Aconteceu a partir de um grande movimento cultural na Europa, chamado o Renascimento, que se sobrepôs ao final da Idade Média e formaram uma transição entre a filosofia medieval e moderna. O Renascimento começou na Itália e durou aproximadamente de 1300 a 1600. Foi um tempo de despertar intelectual, resultante da redescoberta da antiga cultura grega e romana. Durante o Renascimento, os principais avanços ocorreram nas ciências, como foi o caso da astronomia, da física, da matemática. Estudiosos chamados de humanistas sublinharam a importância de os seres humanos e ao estudo da literatura clássica como um guia para a compreensão da vida. A ênfase na ciência e no humanismo levou a mudanças nos objetivos e técnicas de investigação filosófica. Escolástica diminuiu e a filosofia foi libertada de seus laços com a teologia medieval. Um dos primeiros filósofos a apoiar o método científico foi Francis Bacon, da Inglaterra. A maioria dos historiadores consideram Bacon e René Descartes, da França, a serem os fundadores da filosofia moderna. Bacon escreveu duas obras influentes: O Avanço da Aprendizagem, que foi em 1605, e que é o Novo Órgão, em 1920. Ele afirmou que o conhecimento era poder e que este só pode ser alcançado através do método indutivo de investigação. Bacon imaginou um novo mundo de cultura e lazer que poderia ser adquirido por inquéritos sobre as leis e os processos da natureza. Ao descrever este mundo, ele antecipou os efeitos dos avanços da ciência, engenharia e tecnologia. O racionalismo era uma perspectiva filosófica que surgiu nas primeiras décadas de 1600. A ideia básica do racionalismo é que a razão é superior à experiência como fonte de conhecimento e que a validade da percepção dos sentidos deve ser provada
de mais certos princípios. Os racionalistas, eles tentaram determinar a natureza do mundo e da realidade, por dedução, a partir de premissas que se estabeleceram como determinando a priori. Eles também ressaltaram a importância de procedimentos matemáticos. Os principais racionalistas foram René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz, Descartes, ele era um matemático, bem como um filósofo. Ele inventou a geometria analítica. A ideia básica de Descartes foi estabelecer uma base segura para as ciências, uma fundação do tipo que tinha encontro para a matemática. Ele se preocupou muito com os fundamentos do conhecimento e começou sua filosofia sobre a persistente consideração dos problemas epistemológicos. Descartes era um mecanicista, isto é, ele considerava todos os fenômenos físicos como ligados mecanicamente por leis de causa e efeito. A filosofia de Descartes gerou o problema de como a mente e a matéria estão relacionadas. Spinoza construiu um sistema de filosofia sobre o modelo de geometria. Ele tentou tirar conclusões filosóficas de alguns axiomas centrais, verdades supostamente auto-evidentes e definições. Spinoza não vê Deus como um ser sobre-humano que criou o universo. Ele identificou Deus como o universo. Spinoza também foi um mecanicista, sobretudo no que diz respeito do universo como determinado. O principal objetivo de Spinoza era ético. Ele queria mostrar como as pessoas podem ser livres, poderia levar a uma vida razoável e, assim, se satisfazer em um mundo determinista. Leibniz acreditava que o mundo real é apenas um dos muitos mundos possíveis. Ele tentou mostrar como o mundo real é o melhor de todos os mundos possíveis, em um esforço para justificar os caminhos de Deus para a humanidade. Assim, ele tentou resolver o problema de como Deus, perfeito e todo-poderoso, poderia ter criado um mundo cheio de tanto sofrimento e do mal. Leibniz e Isaac Newton, cientista inglês, desenvolveram de forma independente o cálculo. Os trabalhos de Leibniz em matemática anteciparam o desenvolvimento da lógica simbólica, muito utilizado na computação. A utilização de símbolos e operações matemáticas para desenvolver problemas de lógica. O empirismo enfatiza a importância da experiência e percepção sensorial como fonte e base do conhecimento. O primeiro grande empirista foi John Locke, inglês, em 1600. George Berkeley, da Irlanda, David Hume, da Escócia, desenvolveram ainda mais o empirismo em 1700. Locke tentou determinar a origem, a extensão e a certeza do conhecimento humano em um ensaio sobre o entendimento humano. Locke argumentou que não existem ideias inatas, ou seja, ideias que as pessoas nascem com elas. Ele acreditava que quando uma pessoa nasce, a mente é como um pedaço de papel em branco. A experiência é, portanto, a fonte de todas as ideias e todo o conhecimento. Berkeley lidou com a questão de que, se tudo que um ser humano conhece é apenas uma ideia, como se pode ter certeza de que não há nada no mundo que corresponde a essa ideia? Berkeley respondeu que ser é ser percebido. Não existe nenhum objeto, disse ele, a menos que seja percebido por algum espírito. Os objetos materiais são ideias na mente e não têm existência independente. Hume prorrogou as teorias de Locke e Berkeley para um ceticismo consistente sobre quase tudo. Ele afirmava que tudo na mente consiste em impressões e ideias.
com ideias provenientes de impressões. Toda ideia pode ser atribuída e testada por alguma impressão. De acordo com Hume, temos de ser capazes de determinar a partir de qual impressão que nós derivamos uma ideia para essa mesma ideia de ter significado. Uma ideia evidente que não pode ser atribuída a uma impressão deve ser sem sentido. Hume também levantou a questão de como podemos saber que o futuro será como o passado, de que as leis da natureza continuarão a operar como elas fazem. Ele alegou que só podemos saber que os eventos têm seguido certos padrões do passado, portanto, não podemos ter a certeza de que as coisas vão continuar a seguir esses padrões. Os principais filósofos foram Descartes, John Locke, Berkeley e Hume, mas nesse grupo podemos incluir Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Denis Diderot e outros membros do grupo de filósofos franceses. As ideias filosóficas de Locke eram características da idade da razão. Locke procurou determinar os limites da compreensão humana e, para descobrir o que pode ser conhecido dentro desses limites, que servirá como guia para a vida e conduta. Ele tentou mostrar que as pessoas devem viver de acordo com os princípios da tolerância, da liberdade e dos direitos naturais. Seus 2 tratados sobre o governo, em 1990, constituem a base filosófica para a Guerra Revolucionária na América e da Revolução Francesa no final dos anos de 1700. A análise filosófica geralmente tenta resolver problemas filosóficos através de análise da linguagem ou conceitos. Algumas versões dessa tentativa, a filosofia vem para mostrar que os problemas filosóficos tradicionais se dissolvem, ou seja, desaparecem a partir de uma análise correta dos termos em que são expressos. Outras versões usam a análise linguística para lançar luz sobre não se desenvolvem os problemas filosóficos tradicionais. Os filósofos mais influentes praticando a análise filosófica teria sido Bertrand Russell, da Inglaterra, e Ludwig Wittgenstein, que nasceu na Áustria, mas estudou e ensinou na Inglaterra. Bom, vamos lá, pessoal. Me diga aqui o que vocês estão vendo nessa imagem. Eu vou desenhar, vou fazer um desenho, vou fazer uma arte, né? E me falem aqui o que estou fazendo. Observem o que eu estou fazendo. O que vocês vão ver? O que vocês estão percebendo que está sendo feito? O que vocês estão vendo? Já deu para caracterizar? O que vocês estão vendo? Que imagem é essa? E aí, pessoal, o que vocês estão vendo nessa imagem? O que essa imagem reflete para vocês? Alguém saberia me dizer? Alguém está dizendo aí alguma coisa? O que vocês estão dizendo, gente? Alguém disse aí que isso aqui é uma árvore? Alguém aí falou que isso aqui é uma árvore?
Alguém disse aí que isso aí é um desenho de uma árvore? Bom, é isso aí. Por mais que vocês queiram, isso aqui nunca vai ser uma árvore, mas é a representação, é um desenho de uma árvore. Ou seja, isso aqui não é a árvore em si, mas é a representação do que seria uma árvore. E na próxima aula, se atente a isso, porque na próxima aula eu vou explicar para vocês essa diferença da questão do conhecimento mesmo, dessa questão da realidade, do conhecimento em si, da coisa em si. E aí vocês vão entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Isso aqui vem a ver com Wittgenstein quando ele fala sobre a questão da filosofia da linguagem. Então isso aqui é uma aparência, isso aqui é uma representação de uma árvore. Então, por mais que vocês queiram, isso aqui nunca pode ser uma árvore. As questões que nós começamos no início da aula, deixo-as para vocês fazerem uma reflexão. Viram como foram importantes as perguntas no início? Agora, até a próxima. Espero que agora vocês comecem a entender a importância da interrogação. Fica aqui o meu abraço e até a próxima aula.